Caros alunos e alunas, como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que vocês estiverem assistindo essa gravação. Hoje, na sequência do nosso estudo de História Geral, a História da América Latina no século XX, nosso estudo hoje está referido ao caso do Chile, caso chileno. Imediatamente aqui, compartilhando a tela com vocês, para que possamos fazer, então, a apresentação do PowerPoint e a sequência aqui da nossa apresentação. Vamos lá? O Chile no século XX, como todas as economias latino-americanas, a economia chilena também teve que se adequar às mudanças que vinham segundo a Revolução Industrial nos países centrais do sistema capitalista, com novas exigências. Perfeito? Nesse sentido, a economia chilena se baseava na extração de cobre e na extração de salitre, nitrato de sódio, importante para a questão de fertilizantes e tudo mais. E a ideia era, exatamente, da economia chilena, era exportar esse tipo de produto, de matéria-prima, um trabalho realizado de forma muito dura pela população mineradora, pela população dos mineiros, no norte do Chile, principalmente no deserto do Atacama. Um governo oligárquico, né, como todos os governos da América Latina nesse início, final do século XIX e início do século XX, né, mas com a formação rápida de uma classe operária, né, no início do século XX. Em 1902 foi fundado o Partido Socialista Chileno, que foi o primeiro partido socialista fundado aqui na América Latina. Então, uma tradição de luta dos trabalhadores bastante acentuada, que sofriam, né, a repressão quando preparavam greves, organizavam greves, etc., diversas alas do movimento. Mas, para o nosso interesse do estudo do Chile, o ponto central, os pontos centrais são a experiência socialista chilena do governo Salvador Allende de 70 a 73 e o golpe que derrubou essa tentativa e a ditadura do general Pinochet, que durou até o final dos anos 80. Vamos lá. O Chile tinha uma tradição, né, de política, né, de através de processos eleitorais, né, com uma certa, digamos, sequência razoavelmente garantida, algumas intervenções das Forças Armadas chilenas no processo político, mas não tantas quanto em outros países da América Latina. Então, os grupos políticos eles se organizavam, disputavam as eleições. Em meados da década de 60, no final da década de 50, a vida política partidária chilena se dividia em três grandes forças. A direita, organizada em torno ao Partido Nacional, um partido de centro, que seria o Partido Democrata Cristão, com preocupações vinculadas, né, da Igreja Católica, principalmente depois do Concílio Vaticano II, com a questão social, tá? E a esquerda, que tinha o Partido Comunista e o Partido Socialista chileno, sendo o Partido Socialista chileno a sua força, digamos, mais poderosa. Nas eleições de 1970, tá, essas forças disputaram as eleições com o Partido Comunista, o Partido Socialista e o MAPU chileno. O MAPU foi um movimento criado de uma dissidência da democracia cristã, uma dissidência mais à esquerda da democracia cristã. Houve a disputa para a presidência da República e o candidato da Unidade Popular, pertencente ao Partido Socialista, Salvador Allende, venceu as eleições por uma margem, vocês veem aqui, mínima de votos. Isso imediatamente gerou uma comoção na América Latina, no Chile principalmente, mas na América Latina e até mesmo nos Estados Unidos. Tá? Por quê? Porque é um governo de esquerda, com uma plataforma claramente de esquerda, que era a plataforma da Unidade Popular, com o lema Venceremos, isso, e propondo, né, reforma agrária, propondo nacionalização de riquezas do Chile, da economia chilena. Né, isso assustava, evidentemente, diversos setores, não só da sociedade chilena, mas governos da América Latina e o próprio governo norte-americano. Na América Latina, porque a maior parte dos governos, nesse momento, eram governos ditatoriais, militares, em boa parte, tá certo? E que não viam com bons olhos a chegada de um governo de esquerda no subcontinente. Então, por exemplo, o governo brasileiro, à época o governo Médici, colocou
restrições, né, como ele colocou, problemas em relação a essa situação chilena. A mesma coisa em 70, na Argentina, havia um governo militar, no Uruguai havia um governo civil, mas tutelado pelos militares, na Bolívia havia um governo militar, no Paraguai também um governo militar. Já para as esquerdas, as pessoas de esquerda que eram perseguidas nesses países da América Latina, o Chile passou a ser uma espécie de refúgio, um oásis na América Latina, e muitos se dirigiram para o Chile para evitar perseguições nos seus países. Isso não foi bem visto exatamente por setores, evidentemente, da sociedade chilena, que entendiam que o Chile estava atraindo esses marxistas, comunistas, que iriam destruir a sociedade chilena. No caso dos Estados Unidos, tudo bem, a posição do governo Nixon é evidentemente contrária. Isso ficou expresso numa declaração de Henry Kissinger, né, que era o secretário de Estado americano, em que ele disse à imprensa dos Estados Unidos: não podemos permitir que o Chile caminhe para o abismo pela irresponsabilidade do povo chileno. Ou seja, o povo chileno foi irresponsável ao eleger um candidato de esquerda. Já o presidente Nixon, embora não diretamente, secretamente, esses documentos estão revelados, né, desde o final da década de 90, eles foram abertos ao público. Ele chamou à Casa Branca o chefe da Central de Inteligência americana e disse a ele: nós precisamos fazer a economia chilena gritar, ou seja, criar o máximo de dificuldades para a economia no governo Allende, para que a população chilena se voltasse contra o governo, ajudando, né, a sua retirada mais rápida do poder. Por outro lado, dentro do Chile, tudo bem, havia reações também dos derrotados, tá? Porque, repara, foi apenas um pouco mais de um terço da população do eleitorado chileno que votou na Unidade Popular. Os outros 2/3 tinham restrições, ou mais fortes, os setores mais conservadores, empresariais, que não viam com bons olhos o projeto, né, do modelo do socialismo que seria implantado. Depois a gente vai colocar qual seria esse modelo, e faziam reações de todos os tipos. Desde reações mais radicais, como do grupo Pátria e Libertar, o grupo paramilitar da direita chilena, que tentou sequestrar, o general reagiu, então ele foi assassinado, o general Schneider, que era o escolhido para ser o ministro do Exército do Chile, um general legalista próximo ao presidente Allende, que garantiria, né, o controle do exército a favor do governo, pelo menos com a neutralidade de não intervenção dos militares na questão política. O Congresso Nacional Chileno, majoritariamente controlado pelos partidos de oposição, criariam, evidentemente, dificuldade ao projeto do socialismo que o Allende buscava e a unidade popular. E os meios de comunicação, né, principalmente os grandes jornais, a televisão e o rádio, controlado por setores empresariais que, repito mais uma vez, não viam com bons olhos o projeto do socialismo chileno. O projeto do socialismo chileno, como eu falei, falava em estatizações, falava em acelerar o processo de reforma agrária, que tinha sido timidamente iniciado, né, no governo anterior do democrata cristão Eduardo Frei, falava numa política de distribuição de renda, de melhoria dos benefícios sociais, de investimentos em obras públicas com ações do Estado. Mas isso, atenção agora, vou voltar, teria que ser feito dentro da lei, dentro da legalidade, dentro da Constituição. Essa é a via chilena para o socialismo. Allende afirmava que não podia romper com a legalidade, que tudo seria feito por mudanças, né, garantidas ou conquistadas dentro do Poder Legislativo do Congresso Nacional Chileno. O problema é que ele não tinha maioria no Congresso. Ao contrário, a oposição era majoritária. Perfeito? Então, quando ele começa a propor as mudanças, tudo bem? A única mudança efetiva que ele conseguiu passar por praticamente unanimidade no Congresso foi a nacionalização do cobre. Isso porque, né, todos os setores, mesmo os setores mais conservadores, entendiam que a principal riqueza chilena não deveria ser explorada por empresas estrangeiras, e eram exploradas por empresas estrangeiras. Essa questão da nacionalização do cobre é tão importante, que eu já vou me adiantar aqui, tá certo? Que, mesmo quando o governo Pinochet, a ditadura Pinochet, assumiu e implementou uma política econômica neoliberal que privatizou tudo no Chile, tudo, tá?
a nacionalização do cobre foi mantida, porque era uma questão que tocava, né, um ponto simbólico importante para a sociedade chilena. Esse projeto do governo, então, de medidas através da lei, começou a sofrer a dificuldade de ser barrado no Congresso Nacional pela oposição, e aí surgiram setores à esquerda do governo da Unidade Popular, particularmente o movimento de esquerda revolucionária, que começou a colocar a questão da necessidade de garantir as conquistas, né, para o projeto socialista através de ações concretas, independentemente do Congresso Nacional. Então, o MIR começa a estimular invasões e ocupações de terra, greves e ocupações de empresas, e o governo, né, por um lado, não pode reprimir completamente esses movimentos, porque eram apoiadores do governo, mas, por outro lado, se não reprime, a oposição faz toda uma campanha de que era o governo Allende que estava incentivando essas ações extralegais, ou seja, que, na verdade, a fala do governo de mudança dentro da lei não era verdadeira. Os setores conservadores também radicalizam, organizam boicotes, organizam lockouts. Lockouts é greve de patrão, tudo bem? E começa a surgir uma situação no Chile, principalmente a partir de 72, de uma inflação descontrolada, de falta de alimentos, principalmente depois da greve dos caminhoneiros chilenos, que parou o país praticamente por um mês e deixou as prateleiras dos supermercados vazias e tudo mais. Diante de toda essa situação, perdendo apoio de todos os lados, tá certo? Os setores do governo ficam isolados e um golpe militar é dado em setembro, 11 de setembro de 1973, liderado pelo general Pinochet. Esse golpe imediatamente realizou uma intensa repressão política, proibiu todos os partidos políticos, fechou o Congresso Nacional chileno para desgosto dos políticos tradicionais da democracia cristã, do Partido Nacional, que acreditavam, né, que a intervenção militar seria rápida e que seus partidos seriam mantidos e que logo, logo eles voltariam a fazer o jogo político, mas não, isso não aconteceu, ao contrário, tá? A violência da repressão se abateu sobre uma esquerda que era muito forte, com um número muito grande de mortos e desaparecidos, especialmente nas primeiras semanas do golpe, mas isso teve continuidade durante todo o governo Pinochet, as atividades políticas totalmente proibidas e a implantação, pela primeira vez, né, de um projeto neoliberal. O interessante é isso. Normalmente se fala que o projeto econômico liberal caminha junto com democracia. Isso não é verdade. Tá? O primeiro projeto neoliberal no mundo não foi implementado pelo governo Thatcher, como muitos pensam no Reino Unido, mas ao contrário, foi implementado no Chile do general Pinochet. E só com um governo forte essas políticas poderiam ser implementadas, porque, evidentemente, se não houvesse a repressão, haveria uma reação popular muito forte a essas medidas. Tudo bem? Então, essas medidas, né, foram implementadas pela força, tudo bem? E o governo Pinochet tem essa característica marcante. Tá? Participou da chamada Operação Condor, que era, junto com governos ditatoriais do Brasil, do Paraguai, né, da Bolívia, do Uruguai e da Argentina, uma articulação dos setores de informação desses governos, tá, para mapear, para verificar onde estavam os inimigos dos projetos desses governos, onde estavam os esquerdistas. E muitas vezes as ações desse grupo clandestino da Operação Condor, né, eles se faziam, né, contra esses alvos, com assassinatos, sequestros e tudo mais. Perfeito? Esse governo, esse governo Pinochet, tá, passou, né, por crise do modelo econômico a partir de meados da década de 80, tá, perdeu força e consenso. Resultado disso, tudo bem, houve uma tentativa de passagem de poder negociada com os civis. O governo fez um plebiscito em 89, onde a pergunta-chave era uma nova Constituição que permitiria Pinochet a um governo de mais 6 anos no governo. No entanto, por maioria, o eleitorado chileno disse não. Tá? Foram convocadas, então, eleições presidenciais. O Pinochet perdeu o poder, se tornou senador vitalício, e um novo governo, então, que implantou de novo formas democráticas, foi colocado no poder no Chile.
Tudo bem? Aqui algumas imagens, né, o cartaz da Unidade Popular nas eleições de 70, o presidente Allende. Né? Aqui alguns aspectos, né, da luta política no Chile, as organizações populares. Aqui o MIR chileno, o radicalismo de esquerda, e o Pátria e Libertar, o radicalismo de direita, as milícias de direita. E aqui o golpe, algumas cenas, o Estádio Nacional usado como centro de tortura e prisão política nesse momento. Com isso, tá, eu encerro aqui a minha apresentação. Tá? Desejo a todos, mais uma vez, saúde e paz e agradeço a paciência de terem me escutado. Tá? Um abraço a todos.